Olá, eu hoje vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a história da dança. A gente vê muito essas questões de história é coisa do passado, história tem que ficar lá na história e tal. E eu vejo o quanto a gente perde em qualidade de movimento quando a gente não sabe ou não passa para o nosso aluno de dança sobre a história da dança. Quando a gente entende da onde vêm as coisas, de onde é que as coisas surgiram, o porquê que as coisas surgiram, a gente tende a internalizar aquele tipo de movimentação e qualificar a nossa movimentação. Então hoje eu vou falar um pouquinho, vou dar uma primeira dica sobre a história da dança, que é sobre o Andeor. Tá? Você sabe da onde veio o Andeor? Você sabe da onde ele surgiu historicamente falando? O Andeor, ele surgiu lá na corte do rei Luís XIV. O Andeor, até então ele não existia. Os balés eram todos apresentados dentro da corte e eram assistidos pelo rei vistos de cima. O rei Luís XIV começa então a passar a criar várias academias na época do reinado dele, né? Então ele cria na França a Academia Real de Música, a Academia Real de Dança, e com isso começa a existir uma profissionalização da dança. Então o bailarino sai, né? Esses grandes espetáculos, eles saem de dentro dos castelos, saem dos grandes salões dos palácios e eles vão para os teatros. Quando eles chegam no teatro, nesse formato de palco italiano, que é o que a gente conhece hoje, né, surge uma questão muito importante, que é, você não pode dar as costas para o rei. E o rei não assiste você mais de cima, o rei assiste você de frente. Então, como que eu vou me movimentar em cima do palco sem dar as costas para o rei? A solução encontrada foi virando os pés para fora. Se eu virar os meus pés para fora, eu consigo caminhar lateralmente e me deslocar pelo palco. E assim surge o Andeor. Ele é uma rotação da articulação coxo-femoral, tá? Muito importante. Ele não acontece no pé, ele acontece dentro da nossa articulação coxo-femoral, lá na nossa coxa, mas eu trabalho esse Andeor e ele surgiu dessa necessidade de não dar as costas para o rei. Então, quando a gente entende isso, né, a gente consegue entender que o Andeor é toda essa questão de virar os pés para fora. Por quê? Porque para eu caminhar lateralmente, se eu tiver meus pés virados para fora, fica muito mais fácil que se eu não tiver os meus pés virados para fora. Isso é anatômico, é natural, né? Eu tô lá paradinha, se eu quiser me deslocar para o lado, se eu virar o meu pé para fora, vai ser mais fácil de eu me deslocar. A partir do momento em que o aluno sabe isso, fica muito mais fácil dele se lembrar de fazer um Andeor. Né? Não que a gente não vai trabalhar, é claro que a gente vai trabalhar muito as questões de Andeor dentro da sala de aula, mas se eu contar para ele a história, eu tenho certeza de que ele vai ficar com isso lá na sua memória e que cada vez que ele tiver que pensar no Andeor, ele vai lembrar dessa historinha e os seus pés vão virar, né, sua rotação de articulação vão virar para fora mais facilmente. Então, história da dança não é só para ficar lá guardada no livro. A história da dança é para ser levada para dentro da nossa prática de sala de aula, para ajudar na qualificação de movimento dos nossos alunos. Tá bom? Gostou da dica? Espero que sim e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!